Olá, amigos da Rede Assim, a rádio mais informada, no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, fundador da empresa Moai Ikigai, Educação com Propósito. E hoje eu estou aqui com a Viviane Mendonça. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Que legal. Viviane, você trabalha com a psicologia cognitiva comportamental, né? Existem muitas linhas de atuação, de trabalho, de estudo da psicologia. O que caracteriza essa sua linha de trabalho? Bom, a terapia cognitivo-comportamental, como o próprio nome diz, né? Cognitivo vem de pensamento e comportamental vem de comportamento, tudo que a pessoa faz. É uma linha que se propõe a compreender um pouco melhor quais são as formas de pensamento de uma pessoa, quais são os padrões de pensamento que ela tem e, através disso, fazer uma intervenção nesse sentido. Então, a gente acredita que aquilo que a pessoa sente, as atitudes que ela tem, as escolhas que ela faz, é em detrimento da maneira dela pensar, que muitas vezes não é funcional. Às vezes existem pensamentos, crenças que são muito distorcidas. Isso acontece muitas vezes em quadros como depressão, né? Verdade. A gente vê que as pessoas que têm depressão não tem só a questão da tristeza, da apatia, mas tem padrões de pensamento muito peculiares, né? Relacionados a pessimismo, catastrofização, de achar que muitas vezes não dá conta de certas coisas, que nunca vai sair daquilo. Eu estou falando de um quadro de um transtorno mental, mas, né, existem... É um exemplo. São inúmeros, existem inúmeros fatores pelos quais alguém procura terapia. Então, assim, é sempre nesse sentido. O pensamento, a forma de pensar da pessoa é como se fosse uma janela pela qual ela olha o mundo. E essa janela muitas vezes não é totalmente aberta, ou é algo muito pequeno, está embaçada, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta intervir, mudando alguns pensamentos, algumas crenças que a pessoa tem, nesse sentido de serem mais distorcidas. A gente acredita que tem uma melhora no estado emocional dela e, a partir daí, em tudo que ela vive, em tudo que ela faz na vida dela. Maravilhoso. E como isso se diferencia da linha mais famosa, assim, a linha freudiana, psicanalítica e tudo mais? Eu acho que se diferencia numa questão mais relacionada ao foco presente, né? Não que a gente desconsidere a história de vida da pessoa, até pelo contrário. Essa maneira que a pessoa tem de pensar, de crenças, opiniões, valores que ela tem no mundo, é em detrimento da história de vida dela. É tudo que ela viveu, todas as experiências que ela teve, que ela vai, às vezes, interiorizando e vai construindo essa forma de pensar, de enxergar a si mesma, de enxergar os outros. Mas, embora a gente entenda a história de vida dela, existem algumas diferenças nessas outras linhas. A gente tenta intervir, então, mais no momento presente, né? Então, assim, trabalha mais com metas, com problemas. Então, por exemplo, se ela tá vivenciando um problema de relacionamento, é interessante saber o que da personalidade dela contribui nessa questão de relacionamento. Mas a gente tenta construir com a pessoa maneiras dela conseguir mudar isso nesse momento presente. E o diferencial é que algumas outras linhas são muito mais focadas em você compreender o seu passado e tudo mais, mas às vezes não entram tanto no que você vai fazer daqui pra frente, o que você vai mudar exatamente no teu comportamento, né? Eu diria que assim, basicamente a diferença é essa. É um trabalho mais feito no aqui e agora, no momento presente. As sessões, a terapia não acontece só ali, né? Assim como a gente está frente a frente, mas Sim. Trabalha muito com tarefas de casa, né? No sentido de, olha, vamos anotar como é que está seu estado emocional dia após dia. Legal. Em determinada situação, você vai tentar agir dessa maneira ou pensar dessa forma e depois, semana que vem, você volta para você me contar se você conseguiu, o que aconteceu. Testes de personalidade também para ela se conhecer um pouco mais. E qual que é o principal público que você tem hoje nesse trabalho? Então, sem dúvida, mulheres. É mesmo? Sim. Eu acho que, na verdade, não é uma questão só minha. Eu acho que, de uma maneira geral, a psicologia acaba sendo procurada mais por mulheres, né? Eu acho que, culturalmente, a mulher ela tem mais uma questão de se sentir autorizada, legitimada a lidar melhor com seus sentimentos, a falar mais sobre si mesma. Eu acho que os homens estão ainda nesse caminho, construindo aos poucos esse caminho. Mas tem um certo tabu em falar sobre emoções e tudo, né? Existe muita questão da virilidade, da masculinidade. Então, assim, se eu sou homem e tenho um problema, um conflito, eu tenho que dar um jeito de lidar com aquilo, né?
Seria algo meio que vulnerável procurar, mesmo que fosse um outro profissional, para de repente me auxiliar. Né? Tem que ser eu mesmo me virando com esse problema, não posso Sim, pedir auxílio para alguém, entendi. E aí também, em razão disso, eu optei na minha trajetória falar um pouco mais sobre autoestima feminina em relacionamentos. Então também, em razão disso, eu acabo sendo mais procurada pelo público feminino mesmo. E quais são os principais resultados que você enxerga nas mulheres? Assim, quais são as principais demandas que elas procuram você para resolver? Tem muita questão de relacionamento, né? Assim, eu não tô num relacionamento que tá me fazendo feliz, mas eu ainda quero insistir um pouco nele. Ou então até mesmo, não só falando de relacionamentos saudáveis, mas também de relacionamentos abusivos, né? Então quando a mulher chega, ela às vezes se sente muito culpada por estar naquela situação, ou ela não sabe muito bem o que ela tá sentindo, se ela ainda gosta daquele companheiro, ou se ela simplesmente tem um receio de ficar sozinha. Existe muito porque assim, né, a história da mulher meio que mostra isso, né? No sentido de que a mulher tem alguns papéis muito fixos na nossa sociedade, né? Verdade. Então assim, se você não é mãe, ou se você não tem uma relação, se você não tem um relacionamento, é como se você não fosse vista, inclusive por você mesma, como uma mulher realizada. É um fracasso, né? Quando poderia ser uma escolha em alguns casos. Sim, isso é visto como um fracasso, né? Então são muitas essas questões. Maravilhoso. Olhar para si mesmo e encontrar caminhos para sair de relacionamentos tóxicos e construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos que façam bem. Muitas vezes isso começa com criar um bom relacionamento com você mesmo, né? E a partir daí entender as suas demandas, a das pessoas à sua volta e construir isso com os demais. A gente vai entender com a Viviane como funciona esse processo de construir relacionamentos que são mais saudáveis e de migrar de relações tóxicas para relações mais saudáveis, como ela contribui com isso e de outras formas com a questão psicológica das pessoas que a procuram, na volta do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.